Imagina só a maior traição política e financeira da Idade Média. Um evento tipo tão brutal, tão frio e tão perfeitamente calculado que acabou manchando uma data no nosso calendário de forma permanente. E o mais louco é que essa data, muito antes de ser esse sinônimo de tragédia todo, ela pertencia à celebração máxima do prazer, do amor, do sagrado feminino. Exato. E é por isso que a nossa exploração de hoje vai mergulhar fundo exatamente nesse paradoxo. A gente vai desconstruir, peça por peça mesmo, o mito do medo que envolve a Sexta-feira 13. É um tema fascinante, né? Porque mostra muito como a anatomia do medo opera na sociedade. O medo, na sua essência pura, ele prospera muito na ausência de conhecimento. Com certeza. A gente teme o que não entende. Isso. Ou, pior ainda, a gente teme aquilo que fomos, historicamente condicionados a temer. E sem nunca questionar de onde vem esse pavor. A superstição é engolida como um fato consumado e as pessoas entregam o poder pessoal de bandeja para crenças que nem enxergam. Pode crer. E por isso esse nosso mergulho profundo de hoje é tão essencial para quem está ouvindo. O foco da nossa análise é o trabalho de autoconhecimento e magia prática que foi desenvolvido pela Teresa. O material dela é incrível para desmistificar isso tudo. Nossa, muito. A missão aqui é pegar essa ideia universal de dia de azar e revirar do avesso, usando história, ocultismo e as ferramentas energéticas de transmutação que a Teresa ensina. A gente vai ver que a Sexta-feira 13 é, na real, um portal de um poder absurdo. E um poder que sofreu uma distorção severa ao longo dos séculos, né? A proposta da Teresa não é só contar, uma curiosidade histórica legal, é ensinar uma tecnologia prática. Sim, uma tecnologia para retomar o controle da própria sorte, sabe? Porque essa premissa de que a informação liberta, cara, nunca foi tão real. Nossa, nem me fale. Entender as raízes de uma data assim significa arrancar o véu do medo. É enxergar as engrenagens da história e do controle social operando ali nos bastidores. E quando você entende o mecanismo que fabricou a maldição simplesmente perde a força. E a lente analítica que o trabalho da Teresa traz serve justamente para isso, para desarmar essa armadilha cultural e reaproveitar a energia genuína que estava trancada lá. Então vamos destrinchar isso por partes, porque a engenharia desse mito é super complexa. Antes da gente sequer encostar no número 13, a gente precisa isolar os elementos. Olhar só pro dia da semana primeiro. Isso. O que a sexta-feira representava lá na origem, sabe? Muito antes de ser embrulhada nessas superstições de filme de terror, Jason, Gato Preto, essas coisas. Olha, se a gente voltar bastante na linha do tempo, a narrativa da sexta-feira é diametralmente oposta ao que o senso comum diz hoje. Nas culturas antigas, a sexta-feira sempre foi o dia regido por Vênus. A deusa do amor. Exato, na tradição nórdica, por exemplo, é o dia consagrado à deusa Freya. Inclusive, a palavra em inglês para sexta-feira, Friday, ela deriva diretamente do nome de Freya. Friday, dia de Freya, faz todo sentido. E o que essas figuras representam para a humanidade? Elas são a personificação absoluta do amor, do prazer, do magnetismo, da beleza e da fertilidade. E eu imagino que fertilidade não só no sentido biológico, né? Mas, abundância da terra, colheita farta, prosperidade material mesmo. Com certeza, o ponto central é exatamente esse. A sexta-feira, ela era o apogeu da semana para essa galera. Era um momento de celebrar a abundância natural, de honrar a conexão com o sagrado feminino. Ritos de gratidão e magnetismo, né? Isso. A humanidade antiga via a sexta-feira como um dia de muita luz, atração, celebração da vida na sua forma mais plena, soberana. Era o dia em que a terra e o corpo eram reconhecidos como sagrados. Cara, chega a ser cômico se não fosse trágico. É como se a sexta-feira tivesse sofrido a maior campanha de difamação de relações públicas da história, sabe? Nossa, é a analogia perfeita. Uma campanha de difamação pesada. Pensa bem, uma grande festa milenar, super focada em abundância e prazer, foi propositalmente reembalada pelo sistema como um filme de terror, e só para manter as pessoas afastadas do próprio poder natural delas. E essa transformação de um dia de celebração num dia de pavor não foi um acidente cultural, sabe? Nem uma evolução folclórica inocente. Foi planejado. Total. Foi uma ferramenta de controle social muito sofisticada. Conforme aquelas novas estruturas de poder centralizadas, tanto Estado quanto religião, começaram a se consolidar, surgiu uma necessidade urgente. De suprimir essa autonomia toda, né? Exatamente. Suprimir a conexão autônoma das pessoas com os ritmos da natureza e principalmente com o sagrado feminino. Claro.
Faz sentido. Porque se você parar para pensar, uma população que celebra o próprio prazer, a própria abundância, é muito mais difícil de ser controlada do que uma população morrendo de medo. Perfeito. A lógica do controle sempre exige subserviência. Então, ao demonizar o dia de Vênus e de Freia, as autoridades da época criaram uma barreira psicológica invisível, mas super forte. Uma barreira intransponível. Isso, porque quando se ensina de geração em geração a temer justamente o dia que celebra o magnetismo, as pessoas começam a se policiar sozinhas. A humanidade foi se encolhendo de medo bem no momento em que deveria estar expandindo. Tá, então, entendido o peso do dia da semana, a gente precisa colocar matemática nessa equação. Porque é aí que a bomba relógio é armada de verdade, não é? É aí que o negócio complica. Se a sexta-feira era esse pilar de luz e celebração, o que acontece quando o número 13 entra na mistura? Porque essa mecânica transforma a data na tempestade perfeita do azar aqui no Ocidente. Bom, a resposta exige que a gente olhe para como o ocultismo e a numerologia antiga entendem as estruturas do universo. A matemática simbólica tem um peso gigante no nosso inconsciente coletivo. Certo. Dá um exemplo prático de como isso funciona. Pensa no número 12. Historicamente e matematicamente, o 12 é um número da ordem, da estabilidade, do conforto. É um número incrível, harmonioso. Sim, temos 12 meses no ano, né, para organizar as coisas. Exato, 12 meses no ano, 12 signos no zodíaco mapeando o céu, 12 horas no relógio, 12 deuses no Olimpo. O 12 representa um ciclo fechado, perfeitinho. A sociedade funciona de forma previsível embaixo desse guarda-chuva do 12. É, a roda girando em sincronia, sem surpresa, sem desvio. É uma zona de conforto matemática, basicamente. E aí entra o 13. O 13 é a força que chega para destruir essa zona de conforto. Ele é um número primo e indivisível por qualquer outro além dele mesmo e do 1. Então ele já quebra a harmonia do 12 logo de cara. Exatamente. Na mentalidade antiga, ele era visto como um elemento caótico, sabe? Uma anomalia que simplesmente se recusa a ser categorizada ou dividida em partes iguais. O 13 é o passo além do 12. É o número da rebeldia, de quebrar paradigmas. E no tarô isso é bem literal, né? O arcano de número 13 é a morte. É muito explícito. Mas a gente sabe que dentro do estudo simbólico, a morte raramente significa, assim, a morte física literal. Aponta para um processo bem contundente de transformação. Isso. A morte, nessa linguagem arquetípica, significa a necessidade de que uma estrutura que está obsoleta seja destruída para permitir renascimento. É o fim de um ciclo estagnado para que a evolução aconteça de fato. Entendi. O 13 carrega essa energia de transformação irreversível. Só que tem um problema. Essa transformação, essa destruição do que é familiar, aterroriza quem prefere o conforto da estagnação. E para quem controla as massas, o 12 é dócil, ele obedece. Já o 13? O 13 é imprevisível. Incontrolável. Então, filosoficamente, essa junção já era explosiva. É o dia do prazer autônomo colidindo de frente com o número da rebeldia. Uma bomba. Mas só uma abstração numérica não faz uma civilização inteira trancar a porta de casa de medo. Precisava de um choque real, um evento histórico para cristalizar esse terror, né? E é aí que a gente viaja lá para a Idade Média. Exato. O evento que serviu de âncora histórica definitiva para esse medo todo aconteceu numa manhã bem fria, no dia 13 de outubro de 1307. Uma sexta-feira, obviamente. Obviamente. E o que rolou? O que rolou não teve nada a ver com força mística, demônio ou maldição cósmica. Foi um ato de pura traição política e financeira. O rei Filipe IV, lá da França, ele tinha falido o Estado. A coroa estava atolada em dívida impagável. Tá, e quem eram os credores dele? Os maiores credores eram os cavaleiros templários. Eles funcionavam como os grandes banqueiros da Europa naquela época. Ah, entendi. E como um rei absolutista resolve uma dívida que ele não tem como pagar? Simples. Ele elimina os credores. Foi uma operação coordenada, assustadora, sabe? Eles mandaram cartas secretas seladas para todos os comandantes militares da França e a ordem era abrir essas cartas simultaneamente ao amanhecer daquela sexta-feira, 13 de outubro. Nossa, cena de filme total. Total. E a ordem era clara: prender, torturar e executar os templários. E confiscar imediatamente todas as propriedades e riquezas deles para o rei. A brutalidade disso chocou a Europa inteira. Cara, peraí, deixa eu ver se eu entendi e deixar isso bem cristalino para quem nos acompanha.
Esse famoso azar da sexta-feira 13, esse pavor paralisante, foi motivado puramente por um calote financeiro medieval? Exatamente isso. Um rei endividado manda massacrar a galera para quem ele deve, rouba o dinheiro deles e a sociedade, com o passar dos séculos, aceitou empacotar essa manobra política como se fosse uma maldição espiritual. Olha, do ponto de vista de controle de massas, beira a genialidade, né? Eles pegaram um evento de violência estatal extrema, baseado em ganância e déficit público, e foram gradualmente cobrindo essa memória com um significado místico sombrio. É bizarro. Com as gerações passando, o contexto econômico e político simplesmente desaparece da memória coletiva. Mas o trauma fica. O sistema pegou o dia de Vênus, juntou com o número do Renascimento e carimbou tudo com a palavra maldição. O sequestro da data foi um sucesso. De uma ironia, assim, brutal. E é bem aqui que entra a sacada prática do trabalho da Teresa. Porque entender que a história enganou a gente é ótimo para debate, mas é só o começo. É o primeiro passo só. Pois é, a grande virada de chave que o material dela propõe é como as pessoas podem recuperar e usar essa verdadeira união entre o 13 e a sexta-feira hoje. Como é que quem está ouvindo acessa essa força no dia a dia? Então, o método que a Teresa ensina estrutura essa energia em duas frentes de ação muito claras. Elas operam meio que em sequência. A poda e o magnetismo. A primeira etapa é acessar a frequência 13, que é a poda. A poda tipo de planta mesmo? Isso, a lógica é implacável. Para o novo entrar, o velho precisa ser destruído, não se coloca vinho novo em odre velho. Eu acho muito fascinante pensar nisso através da agricultura. Se você pegar a poda de uma árvore frutífera, à primeira vista parece um ato violento, né? Parece que tá machucando a planta. Pois é, você corta galhos enormes, partes que parecem vivas, mas o agricultor sabe que, se aqueles galhos mortos ou doentes não forem cortados, a árvore gasta toda a energia tentando manter eles ali, e aí não tem força para dar fruto novo. A poda é uma destruição que garante a abundância. Nossa, a metáfora agrícola é perfeita para explicar a frequência 13. Porque na nossa realidade mental e espiritual, os galhos mortos são o que a Teresa chama de contratos vencidos. O que seria um contrato vencido na prática? São crenças de escassez super enraizadas, votos de pobreza inconsciente, sabe? Lealdades familiares que causam autossabotagem e todo esse medo ancestral. Entendi. Então a energia do 13 fornece a força bruta, essa tesoura de poda arquetípica, para a pessoa identificar onde a vida está estagnada e cortar esses vínculos de forma definitiva. É deixar morrer o que não serve mais. O terreno é limpo na marra, se precisar. E depois dessa limpeza toda, a segunda frente energética entra em ação, né? Imediatamente depois, entra em cena o magnetismo, que é a frequência natural de Vênus, da própria sexta-feira. Com o campo energético todo limpo, sem as velhas crenças bloqueando o caminho, a energia do magnetismo atua livremente. E Vênus entra fazendo o que exatamente? Magnetizando tudo que vibra em valor real para a vida daquela pessoa. Tá, mas o que significa, no cotidiano, vibrar em valor real? Como isso se manifesta na vida de quem aplica a técnica da Teresa? Significa alinhar tua postura com ritos de merecimento. É aquele resgate da soberania natural que a gente falou no começo. Sem os contratos de autossabotagem rodando em segundo plano, a pessoa consegue atrair a beleza, o prazer. A prosperidade material? Sim, receber a compensação financeira justa pelo trabalho. E sem sentir culpa. A transmutação acontece aí. A ruptura implacável do 13 abre um espaço enorme para o magnetismo suave e irrefrável de Vênus. A teoria de como essas frequências moldam a realidade é maravilhosa. A gente poderia ficar horas debatendo só essa psicologia por trás da poda e do magnetismo. Mas o material da Teresa coloca um peso gigante numa regra que muda o jogo. A questão da ação. Sim. Ela enfatiza muito que consumir essa informação, ficar aqui escutando, não serve para nada se não for ancorado numa ação prática. E é aí que ela traz o conceito do ritual digital. E olha, esse aviso dela é bem severo, mas muito necessário hoje em dia. A gente vive nessa era de acumular informação passivamente. O pessoal escuta podcast, lê livro, concorda com os conceitos e não muda 1 milímetro das atitudes. Fica só na teoria, né? Exato. A metodologia dela exige uma interação física para selar essa frequência. A instrução é se inscrever, curtir e obrigatoriamente deixar um comentário com uma palavra-chave exata, ativado. Tá, peraí, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo agora. Porque isso levanta uma bandeira imensa para muita gente. Imagino qual seja. Digitar uma palavra numa caixa de comentários soa muito como tática barata para impulsionar o algoritmo, sabe? Parece isca de engajamento, não um ritual místico. Como que uma interface digital, uma tela de vidro, pode ter algum peso espiritual real?
É um questionamento totalmente válido e essencial para entender a magia prática moderna. Para responder isso, a gente precisa olhar para o que constitui um ritual de verdade. Ok, vamos lá. Em rituais ancestrais, a intenção abstrata sempre precisava de um veículo físico para se manifestar na matéria. A galera acendia uma fogueira, gravava uma runa na madeira, derramava vinho no chão. Tinha uma ação motora no mundo real. Isso, um gasto de energia física para registrar uma escolha do espírito. E hoje em dia, a internet e os ambientes digitais são as extensões mais potentes da nossa intenção aqui no mundo material. Caramba! Então a caixa de comentários atua literalmente como um altar contemporâneo, é o espaço público onde o decreto é feito. A mecânica é idêntica. O ato físico de colocar o corpo em movimento, digitar a palavra, não é só pensar na ativação, é materializar através de uma ação visível. Faz sentido. Mas o detalhe que realmente tira isso da categoria de truque de algoritmo é o componente humano. A Teresa monitora pessoalmente todos os comentários. Ah, então não é um robô enviando emoji automático de coração. Tem uma pessoa ancorando a outra ponta do ritual. Exatamente. E esse monitoramento pessoal é a chave que fecha o circuito. Quando ela lê os comentários, ela realiza a ativação energética em cada pessoa. Ela é a operadora do portal, no caso? Isso, ela direciona conscientemente a frequência da poda e do magnetismo para a realidade de quem teve o livre-arbítrio de participar com a ação. O material deixa claro que quem quiser escrever mais coisas lá, guiado pela intuição, está livre. Mas a palavra ativado é inegociável. É a chave que destranca o processo. Cara, o que a gente está contemplando aqui é um resgate de proporções épicas. Uma data que foi brutalmente sequestrada por um rei falido, que a história vendeu como maldição, sendo limpa e devolvida para o público como uma tecnologia sofisticada de mudança de realidade. Para sintetizar nossa jornada de hoje, o princípio se confirma. O conhecimento sempre dissipa a sombra do medo. Por séculos, o Ocidente andou no escuro, aceitando o papel de vítima toda vez que o calendário marcava sexta-feira 13. E expondo essa fraude, o dia de Vênus e o número da evolução voltam para os seus devidos lugares. Com certeza. Quem compreende a mecânica da poda e do magnetismo larga a superstição vazia e vira o operador consciente de uma energia extraordinária. E não tem forma melhor de selar o aprendizado dessa exploração do que trazer a frase exata da Teresa, que resume o propósito de tudo isso. Ela diz: a frequência está ativa para quem tem olhos para ver e coragem para agir. Olhos para ver além do mito fabricado pelo sistema e a coragem de agir no mundo real para ancorar essa intenção. É o resumo perfeito de um ocultismo que traz resultados concretos. E, para encerrar o nosso mergulho profundo de hoje, eu deixo uma reflexão provocativa que vai muito além das folhas de um calendário ou da matemática. Uma pergunta para ficar ressoando na cabeça de quem nos escuta nas próximas semanas. Qual seria? Se o sistema político medieval conseguiu pegar o dia do amor e da abundância, unir ao número sagrado da evolução e transformar isso na data mais temida da nossa cultura, quais outros medos diários ou pequenos azares que a gente aceita como verdades absolutas hoje são, na verdade, só cercas invisíveis colocadas ali para impedir a gente de acessar a nossa própria soberania? Fica a reflexão. Até a nossa próxima análise.